Muito bem, vamos voltar aqui para falar sobre privatização da Corsan. Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo, abrindo com ele esse segundo bloco. Eduardo, vamos voltar aqui. Tu tinha falado antes que uma parte dos contratos haviam sido firmados com a Corsan recentemente. Mas mesmo assim o desafio permanece. O desafio permanece. São as metas do novo marco do saneamento. E é importante dizer, o novo marco do saneamento ele não estabelece privatização como a base para o alcançar desta meta. Estabelece uma série de medidas, de ações que permitem à iniciativa privada participar e não esmiscuem o setor público. Isso está muito claro no novo marco do saneamento. Mas o desafio é de 90% de tratamento de esgoto, 99% de água tratada até 2033. Independente dos contratos serem novos ou velhos, tem que atingir a meta. Como é que a Corsan Pública atinge uma meta dessas? Tem que habilitar o som. Desculpa. Tá, agora está habilitado. Não vai lá. Está habilitado? Agora está. Vai. Tá. Ok. Essa questão que eu coloquei só dos contratos mais recentes é para só, de alguma forma, contextualizar esse percentual que parece de atendimento por parte da Corsan nos municípios. Tá? Agora, o que a gente está olhando é para frente. Nós estamos olhando para frente uma forma de universalizar o esgoto. E foi o que eu comentei, né? Na realidade, há que se ter agilidade e capacidade. Uma questão que eu esqueci de comentar nos blocos anteriores é que um dos pressupostos do governador de transferir o controle acionário para a iniciativa privada era também, deu a entender, de que sairia das amarras de controle e das amarras, inclusive, de processos de aquisição e de contratação por parte de uma empresa estatal. Ora, talvez ele desconheça, a própria Sabesp, a própria Sanepar, que estão aí no mercado acionário há 20 anos, porque em 2016 houve a edição da Lei 13.303 para as estatais, que as retirou a necessidade de utilizar a Lei 8.666 e tem um regime de aquisições, um regime, vamos dizer assim, de processos licitatórios, etc., muito mais ágil, contratações completas, regime de contratação. Então tem uma série de possibilidades. Tanto é verdade que as empresas Sabesp e Sanepar, só desejando essas duas, continuam tendo um capital de 49% de ações, vão muito bem obrigadas neste mercado, seus acionistas estão muito satisfeitos e não falam que vamos dizer assim, uma burocracia, uma lentidão nessas questões, me pareceu que o governador comentou. Ora, como que a Corsan nos passa para o Senge as suas possibilidades? Passa que é uma empresa que vem há quase 20 anos tendo resultados positivos, passa que teve, inclusive, aferido, né, a sua capacidade nessas instituições que fazem lá os ratings para depois mercado, níveis excelentes, portanto, ela tem uma boa capacidade de atrair e uma boa capacidade de dar credibilidade a parceiros e no entendimento que nos passa e que o Senge, vamos dizer assim, apoia, é que esta capacidade se dê para atrair os investimentos certos em saneamento que se dão pelas PPPs. E os investimentos em água necessários, e o colega de Gravataí muito bem cita, muitos deles já estão, a ligação entre reservatórios, né, no centro da cidade com Cachoeirinha, é um sistema integrado, né? Isso é outra questão que tem que ser levada em conta. Não houve ainda a definição dos blocos. Esses sistemas integrados, a Corsan, por exemplo, ali na Serra, para abastecer Gramado, ela capta água em São Francisco de Paula, trata em Canela e distribui em Gramado. Ora, esse complexo, esse arcabouço regionalizado, a própria marca de saneamento já coloca que isso seria do Estado, que poderia ter essa ação. Então, há uma possibilidade muito concreta de que a Corsan tenha essa capacidade, e ela tem, para buscar e atrair parceiros, na grande maioria dos investimentos que são necessários, realização, de esgoto. Porque em água são situações pontuais. O colega de Gravataí citou muito bem, a gente tem lá em Gravataí algumas situações que acontecem por vezes em alguns locais, que são muitas ligações irregulares, e que por vezes aparecem e mascaram índices de perdas, que na realidade não são. Na realidade são águas consumidas, só que não medidas e não cobradas.
Né? Então, já é uma questão muito ampla e a Corsã tem nos mostrado, e por isso o CENGE defende, que a melhor forma é a continuação do processo de gestão, a melhoria dos seus processos cada vez mais e aplicar a sua capacidade de atrair parceiros em parcerias público-privadas, quer com a solução tradicional, que é a solução de redes de esgoto e estações de tratamento, quer também, se necessário, parceiros para esse negócio e para essa atividade da solução das fossas sépticas junto com essas centrais subregionais. Há o entendimento que tem agilidade, a lei atual das estatais permite, não há nenhum entrave burocrático, é só ter vontade e interesse em fazer que essas questões ocorram. E este é um meio muito seguro, porque, repito, é o único meio que garante que o aporte de capital privado ser 100% utilizado em saneamento. Outra questão importante para finalizar, pelo menos nesse ponto, não sei se vamos ter mais tempo, é que também as parcerias privadas, elas têm, vamos dizer assim, fomentado a parceria com empresas de engenharia e empresas de serviço nacionais, locais. Sabe-se lá quais empresas trariam um investidor privado internacional? Né? Será que trariam empresas que poderiam, ou trariam outras? Então, também tem que se ter essa questão, né, que o próprio governador comenta, né, de movimentar empregos, etc. Mas sabe-se lá se serão, a gente sabe de muitas empresas, às vezes nacionais, que trazem pessoas de outros estados, né? Então, essa é uma questão que tem que ser o entendimento que se tem dentro do CENGE e outras entidades aí de engenharia, é no sentido de que a melhor forma se dá pelas parcerias e por uma gestão forte da Corsã, tendo uma continuidade das ações que ela vem fazendo e cada vez mais podendo obter essas possibilidades de implementar, juntamente, sem dúvida, com a necessidade de ter o aporte. Não é possível, né? E a questão de licitações, a Corsã, inclusive, participou de uma, teve um exemplo em Santa Cruz do Sul, e a venceu. Tá? Eu não me lembro bem o ano, se não foi 2007, 2008, e venceu a licitação. Portanto, ela não tem, pelo menos o que foi nos passado, não há este problema também de participar quando os contratos encerrarem. A única questão que está sendo discutida, e foi surpreendente, é que na instabilidade de mercado, na instabilidade regulatória, na instabilidade do próprio marco legal, esse anúncio, sem nenhum tipo de discussão das possibilidades que podem trazer e fazer a empresa mais forte, com a parceria privada, sem dúvida, porque é inegável que tem que se somarem capacidades técnicas e capacidades muito mais ainda de investimento. Muito bem. Matheus Klein. Então, queria continuar um pouco na linha que o Eduardo estava colocando. Fica muito claro, desculpe me interromper, Matheus, mas fica muito claro que o CENGE, na verdade, não é contra a participação do setor privado. Só tem a posição de que o Estado continue controlando a Corsã, né, Eduardo? É isso, quer dizer? Perdemos o Eduardo? Ou perdemos o Matheus? Me escutam? Escuto. Estão me escutando? Não, só para complementar a tua colocação, exatamente isso. Porque entendemos que, estrategicamente, as questões que têm que ser levadas em conta e que devem permanecer com o Estado, porque ele tem uma de todas as partes interessadas. Tem a questão ambiental, tem a questão social, né? Então, não é só o lucro, não é só o resultado. Não, é um resultado que faça um reinvestimento, mas que tenha sempre o aspecto social, que a Corsã muitas vezes tem que estender 1 quilômetro de rede para atender 10 pessoas. Né? A gente vive, o colega anterior, desculpa, agora falou em restatização de várias capitais, né? A gente tinha exemplos próximos. Tocantins privatizou mais de 100 municípios, 150, e hoje 70 e poucos voltaram, porque são os menores, não há interesse, e esses municípios acabam perdendo aquilo que é uma das questões muito interessantes, que é o subsídio cruzado. Grandes municípios sustentam os menores, e com isso se tem uma possibilidade de que o saneamento, quer água, quer esgoto, possa abranger e crescer de forma homogênea e não só com ilhas de excelência nos municípios maiores. Seria por aí. De volta para o Matheus Klein. Vai lá, Matheus. Agora não lhe interrompo mais. Não, tranquilo. Continuando essa linha do Eduardo, assim, eu quero bater numa tecla, assim, ó,
que, na verdade, o titular do serviço é o município. A Corsã é um prestador de serviço. Então, quando a gente fala assim, em questões de PPP e tal, a Corsã está usando do recurso para buscar um outro parceiro privado para suprir a sua deficiência de capacidade de investimento. O que ocorre? Assim, ó, a Corsã é uma prestadora de serviço e está se capitalizando no mercado, enquanto que o titular do serviço é o município. E toda vez que tiver algum descumprimento, ele vai ser penalizado. Então, assim, a gente tem que ter essas bases conceituais bem claras, assim, porque, claro, uma das formas do município buscar atingir essas metas é na parceria público-privada, sem dúvida nenhuma, ou numa concessão plena. Isso o modelo vai desenhar e vai decidir. Agora, o titular é que tem que ter essa decisão. E aí que vem a questão assim, ó, vai a Corsã conseguir se adaptar e ser uma empresa de mercado? Ela vai conseguir se reformular para ter esse nível de eficiência, esse nível de capacidade de investimento? Tu acha que ela não vai conseguir, Matheus? Tu é cético em relação à capacidade? Tu é cético em relação à capacidade evolutiva da Corsã em acompanhar o novo marco regulatório e os desafios que ele impõe? Sim, porque os dados históricos até o momento indicam que ela não vai ter condições de cumprir com essas metas. E aí o Eduardo trouxe um exemplo bem interessante que foi o de Santa Cruz do Sul, quando a Corsã criou uma subsidiária para participar da licitação, que isso foi, acho que é 2014 ou 2015, algo que o vale ali. E eu me recordo de alguns pronunciamentos do finado prefeito lá de Santa Cruz do Sul, que olha, que por mais que a Corsã tivesse ganho o processo licitatório, não cumpria com as metas, e Santa Cruz do Sul tem um dos maiores índices de perda de água da Corsã no estado, que passa de 50%, por exemplo. Então, assim, ó, não é um bom serviço prestado, né? Aí, se a gente pegar um outro município, que é, por exemplo, Erechim travou uma disputa judicial. Mas com o novo marco, empresas como a Corsã passarão a ser exigidas, né? Não, com certeza, isso não tem a dúvida. Só que aí que eu lhe digo, Guilherme, no momento que a Corsã, se ela não estiver estruturada e bem capacitada para fazer frente ao que for contratado, quem vai sofrer a penalidade vai ser o município, porque ele escolheu fazer aquele tipo de contratação. Né? E a gente também tem que olhar para o Brasil, inclusive, assim, ó, dos exemplos que deram certo. Né? Por exemplo, Franca e Piracicaba, no estado de São Paulo, são dois exemplos que a gente tem que observar. E foram feitas parcerias público-privadas, foram feitas concessões, onde deu certo. Né? E a gente tem que ressaltar isso. Nem tudo é horrível, nem tudo é uma desgraça. A gente sempre busca, inclusive, os exemplos internacionais, né? Que é Buenos Aires, Berlim, Paris, que seriam exemplos ruins, mas tem muitos exemplos bons também, tanto na América Latina quanto na própria Europa. E a maioria dos exemplos são bons na Europa. Né? Não foi porque um ou outro processo que foi equivocado que isso leva a crer que simplesmente optar por uma concessão, uma privatização, seja algo ruim. Né? A Inglaterra optou por privatização plena. Esse foi o modelo escolhido no final da década de 80. Agora, a França, na sua grande maioria, a Espanha, a própria Alemanha, a maioria das cidades fizeram por concessão e tiveram sucesso. Isso a gente tem que ressaltar. Foram cases assim, muito bem sucedidos nos investimentos. Mas eu tenho essa posição, pelos números que a Corsã apresenta hoje, se a não se reformular, ela não vai ter a condição de se adequar ao mercado. E as companhias, por exemplo, a Sabesp já se condiciona como uma empresa de mercado há muito tempo. Talvez a maior empresa de saneamento da América Latina, hoje, a Sabesp. Então, assim, ela é diferente, ela tem já um diferencial de décadas que ela vem construindo, né? E ocorre que a Corsã, nesse aspecto, dentro do Rio Grande do Sul, ela ficou para trás, né? E ela tem que fazer uma reformulação profunda para conseguir fazer frente a esse volume de investimentos, senão vai acontecer o que já vem acontecendo em alguns casos assim, esporádicos, que é o de Erechim, por exemplo, onde vai ter um de contrato. Regis Albino. Pois então, eu acho que é um debate assim, bastante interessante, né? Eu estava ouvindo atentamente aí os especialistas da área. Eu acho que a gente tem que ver os exemplos que acontecem, né? Foi colocado aí na Europa, teve
privatizações que deram certo, outras que não deram certo, retornaram para o município. Aqui no Rio Grande do Sul, como eu falei antes, a gente teve Uruguaiana, né, em 2011, me parece que foi o primeiro município a privatizar, e alguns anos depois azedou a relação entre a empresa e a prefeitura municipal, fizeram cancelar esses contratos. A gente tem exemplo de todos os lados, e hoje em dia a informação é muito fácil, né? Então, acho que é um debate que tem que ter, entender a melhor forma para o nosso estado. A gente tem, como foi falado ali, municípios muito pequenos, né, no estado, onde tem que ser feito talvez um consórcio entre os pequenos municípios, caso seja privatizada toda a Corsã, ou através de uma PPP, a gente não sabe, é uma discussão totalmente nova, né? Principalmente pelo marco que está entrando agora. A gente não sabe da capacidade da Corsã, né? A gente não conhece todos os números, pelo menos nós, enquanto entidade, uma associação de um município, Associação Comercial e Industrial de Serviços, a gente não tem a especialidade nem o conhecimento suficiente, mas o que se vê é o serviço prestado pela Corsã é bom? Não, não é bom. Pode melhorar? Pode. Através das PPPs que foram feitas, a tendência é de melhora? Tendência é. Mas a gente bate muito na fiscalização. Como vai ser fiscalizado? Por isso que talvez uma PPP, onde a Corsã ainda continue atuando, mas que tenha a iniciativa privada, com a agilidade que tem uma empresa privada de trabalhar, talvez seja a melhor forma, ou não. É uma discussão que a gente tem que iniciar juntamente com as prefeituras com tamanho menor, né, que também é importante, elas não têm a capacidade, muitas vezes, como foi citado pelo colega, na Serra é uma grande realidade, é captada em São Francisco, trata em Canela e fornece para Gramado. E assim tem vários municípios que é assim, aqui na região aqui, tem uma ETA em Cachoeirinha que atende parte de Gravataí, tem a nossa ETA de Gravataí que atende a outra parte. Então, assim, embora os contratos sejam do município, como foi falado também, né? Quer dizer, o município que, se não funcionar, que vai ser penalizado, mas o contrato, a concessão, ela é o município fazendo com a Corsã. Numa parceria, a Corsã vai fazer a privatização, mas o município é que tem que ver se vai ser atendido conforme ele necessita, né? Então, acho que é uma discussão ampla, né? Eu acho que tem que ser muito debatido, aberto. Os prefeitos que têm esses 317 municípios que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que têm contrato com a Corsã, se discutir isso mais abertamente com a comunidade, com o governo do estado, ter esses números muito abertos, esses subsídios cruzados, quer dizer, numa privatização, aquele município muito pequenininho, que vai ter um custo maior para se levar água a todas as casas, levar o esgoto a todas as casas. O custo disso vai ser rateado em todo o estado, é rateado só pela região, vai ser micro-regiões, quer dizer, eu acho que é um debate aí muito amplo e que vamos ter aí nos próximos dias. Muito bem, senhores, vamos para as manifestações finais. Acho que foi um debate construtivo, foi importante entender aí o posicionamento também do SING em relação à Corsã, e eu acho que é uma posição absolutamente relevante. Eu acho que as preocupações aí levantadas pelo Regis também, apesar de eu me filiar, ressalto a corrente privatizante por ser um liberal, eu acredito que o Estado tem um papel importante na questão da regulação, no estabelecimento de regimes jurídicos que sejam obviamente respeitados, e também a questão da fiscalização, porque afinal de contas é um serviço público essencial. Mas a gente tem que lembrar que o Estado brasileiro, e daí eu não estou falando da Corsã especificamente, estou falando do Estado brasileiro, ele falhou miseravelmente ao longo da história ao prover duas coisas que são básicas, que é saneamento e água tratada. E os indicadores provam isso por A mais B. Não é uma opinião, é um fato. O Estado brasileiro fracassou nisso. E é por isso que, seja através de privatização, de concessão, de parceria, é importante trazer a iniciativa privada para que os investimentos sejam feitos. Porque em pleno século XXI, nós temos aí 50% dos brasileiros, né, vivendo em condições onde você não tem esgoto tratado. Isso é um problema social, de saúde, que é escandaloso. O Estado do Rio Grande do Sul, com 30% de esgoto tratado, é um crime ambiental, social, sob muitos aspectos. E é um
crime cometido pela incapacidade do Estado em resolver o problema. Então, na discussão do marco regulatório em relação ao saneamento, eu critiquei muito aqui a esquerda brasileira, que votou contra, porque demoniza o capital privado, porque acha que isso é vender a água e o esgoto dos brasileiros, e parece que prefere deixar os brasileiros pobres no esgoto, vivendo em péssimas condições, a permitir a modernização dos serviços. Novamente, seja por parceria público-privada, seja por concessão, seja por privatização, que são regimes completamente distintos, cada um com as suas características. Mas me parece inegável o fracasso do Estado no modelo atual. O modelo atual é um modelo fracassado. Temos que modernizá-lo e a discussão foi em cima disso. Então, eu gostaria de agradecer muito as participações aqui. Vou dar 1 minuto para cada um se despedir. Eu vou começar pelo Regis Albino. Regis, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos, em nome da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Gravataí, pela possibilidade de estarmos aqui. Talvez não fôssemos, não somos especialistas no assunto, estamos aqui com 2 especialistas, mas a gente está aqui para contribuir, para colaborar, trazer a nossa posição como empresários de Gravataí e tomara a Deus que a gente tenha sabedoria para se ver o melhor caminho para a Corsã, para o saneamento do nosso estado. Muito bem. Eduardo Barbosa Carvalho, muito obrigado aí e estamos à disposição do SINGE no programa. Ok, em nome do Sindicato dos Engenheiros, eu quero agradecer a possibilidade de ter participado, de ter enriquecido o movimento com os outros 2 e também com as tuas colocações. E queremos dizer que a nossa posição é exatamente de discussão, de trazer novas formas. Tu colocas muito bem que houve um fracasso, mas eu acrescento mais, não é do Estado, é um fracasso do Estado como um todo, como sociedade. Porque tu sabes que essas questões de esgoto, que tem esse que eu trouxe da Corsã, são questões que estão sendo discutidas muito mais recentemente. Esse modelo da Corsã criado lá na década de 60, que foi muito eficaz para as questões de água, e foi, como todas, agora tem que ser justamente flexibilizado e modernizado, e o SENGE apoia essas situações de ser uma questão híbrida, mas não necessariamente a abertura de capital com o controle passando para a iniciativa privada. Não, o controle tem que continuar com o Estado, por ser uma questão social, ambiental, de saúde, mas que também tem a possibilidade de atrair capital privado em parcerias para que possam conjuntamente fazer com que os nossos números ruins possam ser cada vez melhores e sermos um país, mesmo atrasados, E aí pego as tuas palavras iniciais com relação à vacina, as quais estamos também muito atrasados em relação ao mundo, também estamos atrasados em relação às questões de esgotamento sanitário, e isso não é uma questão única e exclusivamente do Estado nem das empresas, é uma questão da sociedade que acabou se atentando para isso muito mais recentemente, porque as necessidades anteriores eram de água e gradativamente foram sendo transformadas as necessidades de esgoto, a sociedade passou a entender que isso é questão ambiental, saúde, etc., mas é uma questão que agora temos que correr atrás do prejuízo e somar esforços públicos e privados e dessa forma garantirmos a saúde e as questões de preservação ambiental do nosso Estado e do nosso país. Então, muito obrigado. O SENGE fica à disposição para participar em outras oportunidades, se assim entenderem pertinente. Com certeza. Obrigado, Eduardo. E, por fim, Matheus Klein, muito obrigado também pela participação aqui no nosso programa. Tuas considerações finais. Não, obrigado, agradeço aí a oportunidade de a gente participar desse debate, porque é no debate que a gente vai conseguir confrontar alguns temas, alguns pontos, e isso sempre vai nos levar sempre um patamar mais elevado e conseguir construir um modelo que seja mais adequado para a gente sair dessa situação de fracasso, como tu disseste na questão dos índices de saneamento, e que a gente consiga criar um modelo que atinja a finalidade que é prestar um bom serviço, que é a universalização para a população, e dizer que estamos aqui à disposição, eu como advogado atuante na área e como integrante da Comissão de Infraestrutura da Federação, a gente está à disposição aqui para sempre que for possível participar dos debates, enriquecer e conseguir construir um modelo melhor. Muito obrigado. Muito bem, está aí então. Tivemos Matheus Klein, Regis Albino Marques Gomes e Eduardo Barbosa Carvalho, falando aqui sobre esse tema que eu considero um tema muito importante, que nós abordamos já
em oportunidades anteriores e que voltaremos a abordar no Cruzando as Conversas, que é o tema relativo ao saneamento básico, ao papel da Corsan, a tudo isso que diz respeito às vidas dos gaúchos, afinal de contas. E eu quero mandar um abraço para o Vinícius Spindler, que ajudou aqui o programa na montagem deste debate qualificadíssimo. Então, obrigado, Vinícius, pelo apoio, pela parceria. Vamos fazer um intervalo e, na volta, o aniversário de 249 anos de Porto Alegre.